BRICS fazem comércio enquanto os Estados Unidos só pensam em fazer guerra. Não é à toa que os BRICS são a nova ordem mundial e seguem mais unidos do que nunca, como demonstra essas viagens que o presidente Lula acaba de fazer. A Rússia está fazendo agora em Pequim, lá na China, demonstrando a união de países que trabalham pela cooperação entre os povos, pelo crescimento das economias dos povos, por mais prosperidade para o povo, em vez dos Estados Unidos, que preferem torrar seus bilhões em guerras, patrocinando guerras e atrocidades pelo mundo, como vem acontecendo na Palestina, como ocorre na Ucrânia, em vez de investir na sua própria população, que está passando fome pelas ruas, passando necessidade, um monte de gente sem ter onde morar, sem ter perspectiva e entregue aos mundos das drogas. Pois é, essa é a grande diferença e que está fazendo a diferença no mundo. Por isso, Europa e Estados Unidos estão sucumbindo cada vez mais, porque eles vêm daquele velho modelo colonial de querer explorar o mundo inteiro, de querer tirar nas costas dos outros a riqueza dos seus povos. Gente que é incapaz de produzir e que quer somente explorar. Cabeças pequenas, diferente dessa nova mentalidade do PIX, que foi iniciado lá atrás pelo presidente Lula e graças a Deus abraçado por países da envergadura da China, da Rússia, da Índia, e todos eles, sem exceção, estão prosperando. Aliás, o Brasil só não prosperou junto aos BRICS justamente no período em que houve o golpe para cima da Dilma, colocaram Michel Temer no lugar e, consequentemente, o povo caiu nas bravatas de Bolsonaro. E o que aconteceu? Nós passamos 7 anos amigo. E só não foi pior porque, mesmo tentando destruir todas as pontes possíveis, vocês devem lembrar muito bem o Bolsonaro o tempo todo fazendo ataques misóginos, xenófobos aos chineses, mesmo sendo eles os principais compradores do Brasil, nosso principal parceiro comercial, tentando destruir todas as pontes para bajular os Estados Unidos. Mesmo assim ele não conseguiu. E foi só a gente retomar o caminho do progresso, da prosperidade, da união entre os países do sul global, que querem resolver os problemas das pessoas, oferecendo serviços de qualidade, oferecendo uma saúde de qualidade, oferecendo segurança pública de qualidade. Dá uma olhada na segurança pública, por exemplo, lá na China. Falam tanto de liberdade aqui, mas você tem liberdade de andar nas ruas de São Paulo, desgovernada por Tarcísio, sem medo de ser assaltado, ser abusado? Pois é. Na China, que falam que não tem liberdade, você anda a qualquer horário do dia, da noite, da madrugada sem ser importunado. Até em Cuba você anda sem ser importunado. Entretanto, aqui nos estados, e principalmente governados pelos bolsonaristas, essa paz você não tem. Tenta fazer isso no Rio de Janeiro, São Paulo, como eu disse, Goiás, que você não terá paz. E é exatamente essa busca por prosperidade, por uma vida melhor, por redução da desigualdade, que tem unido esses países que só crescem no mundo. Está aqui o Brasil, com em apenas 2 anos de Lula, crescendo uma taxa de 3,5% ao ano, quando veio de medíocres 1% nos 7 anos de Michel Temer e Bolsonaro. Gente que não faz nada senão menosprezar a inteligência do povo, dividir as famílias. Falam tanto de família, mas são eles que jogam pais contra filhos, filhos contra pais, fazendo a cabeça dos pais para jogar o filho na rua se o filho pensar diferente, se o filho tiver uma sexualidade diferente. Pois é, esse é o tipo de família que essa gente podre alimenta. Gente que só tem ódio no coração, inveja, ressentimento e avareza. E é por isso que essa gente não vai para frente, nenhum governo que eles põem a mão vai para frente. Olha o desastre que o Trump está fazendo nos Estados Unidos. Pegou um país redondinho do ponto de vista econômico e está enfiando no buraco em apenas 100 dias de governo. Entretanto, o Lula, assim como o BRICS, junto com os BRICS, segue avançando. E é importante, além de todos os acordos comerciais, para você ter uma ideia, só com a China foram fechados acordos da ordem de 27 bilhões de investimentos no país em parcerias com transferência de tecnologia, ou seja, para a gente seguir avançando. E não aquela relação exploratória dos Estados Unidos, que a gente só fique produzindo produtos primários, passando matéria-prima, preço de banana e tendo que pagar caro pelo que vem de lá. Pois é diferente disso e mais do que isso, essa aliança é estratégica porque garante acesso à segurança e proteção aos nossos países, porque já deu para entender que através de parte das Big Techs, a extrema-direita está totalmente interessada em tentar promover novos golpes no Brasil. Basta ver
os vídeos do tal Nick que só fala mentira e bobagem serem distribuídos insistentemente na timeline de quem não pediu. Pois é, não é de graça. Essa gente vai tentar manipular a consciência das pessoas, tentar vender que as coisas estão ruins quando elas estão cada vez melhores. Podem ser melhores ainda, claro que são, mas é sempre bom lembrar que a gente herdou um país há 2 anos e pouco de um verdadeiro tsunami chamado Jair Bolsonaro, que só na Covid levou mais de 700 mil brasileiros para o caixão. Só na miséria ele levou mais de 30 milhões de brasileiros que voltaram a conhecer a fome durante seu governo. Portanto, é preciso reconhecer da onde a gente pegou. Nós não pegamos o governo Lula do governo que ele deixou lá atrás. Nós pegamos de um verdadeiro desastre em todos os sentidos, que não é só no sentido econômico, mas também no sentido moral e institucional. Basta ver essa guerrinha que eles estabelecem o tempo todo entre os poderes, o tempo todo vilanizando a justiça. Por quê? Porque são criminosos. Criminoso odeia a lei. Criminoso quer que não tenha lei para poder cometer toda a sorte de crimes contra o povo brasileiro e permanecer impune. Portanto, brasileiro, se você quer ver a diferença, quer entender por que esses países como Brasil, China, Rússia, Índia, Indonésia, todos esses países que pertencem ao BRICS seguem prosperando muito mais, enquanto a Europa e os Estados Unidos seguem afundando, o exemplo está aqui. Eles investem em comércio e cooperação e na prosperidade entre os povos e redução da desigualdade, enquanto os Estados Unidos preferem deixar seu povo passando fome para poder investir em guerras para matar os outros de modo bárbaro no mundo inteiro. E você, o que pensa a respeito? Deixa aqui seu comentário, se inscreva no canal, senta o dedo para compartilhar, não esquece de deixar seu like, salve esse vídeo e lembre-se, você é parte do povo. Por mais que você tenha com muito esforço ter construído um pequeno patrimônio, você é aquela parte que trabalha, acorda cedo todo dia. Portanto, não caia no discurso de defender o lado de rico. Você está muito mais perto do cara que está ali na esquina do que do rico que quer ganhar à vontade às suas custas. Você está pagando mais caro porque essa gente está lá no Congresso blindando o tempo todo os ricos de não pagarem nada. Pode ver que a prioridade dessa turma do Centrão e do Bolsonaro foi aumentar o número de deputados lá no Congresso, aumentar 18, que tem pouco, né? Em vez de colocar como prioridade a proposta do Lula de isentar de imposto de renda quem ganha até 5 mil por mês. Portanto, mais do que acreditar naquilo que as pessoas falam, vamos acreditar naquilo que elas votam. Olhe para o seu político da sua cidade e vê se ele está votando de acordo com o seu interesse ou se ele está votando sempre convenientemente, como faz a turma do Centrão e dos bolsonaristas, para atender o interesse dos ricos que estão ficando ricos, tirando do seu bolso.